Cidades do Maranhão. Na série de viagens pelas cidades do Maranhão, hoje vamos conhecer Rosário, um dos mais antigos municípios do nosso estado, cuja história remonta do início da colonização do Maranhão. Com cerca de 38 mil habitantes, Rosário fica a 70 quilômetros da capital. Interliga-se a esta através das rodovias federal e estadual BR-135 e MA-410, à margem esquerda do rio Itapecuru, que foi, no período colonial, uma das principais vias fluviais de penetração para o interior. Utilizando as bacias hidrográficas que desaguam na Baía de São Marcos ou na Baía de São José de Ribamar, a navegação fluvial através de grandes rios como o Pindaré, o Mearim e o Itapecuru contribuíram para o avanço colonizador em direção ao interior. O povoamento de Rosário tem início no século XVII, a partir da criação do Estado Colonial do Maranhão em 1621. Logo, os índios, seus primeiros habitantes, foram expulsos pelos colonos portugueses. Em 1717, foi criada a freguesia de Nossa Senhora do Rosário, tendo como sede dessa povoação eclesiástica o templo que ali existia. Na época do Império, havia em toda a região numerosas fazendas florescentes sob o regime escravocrata e que produziram em maior escala algodão e açúcar. Em 1833, Rosário foi elevada à categoria de vila. Em 6 de abril de 1914, Rosário tornou-se município e passou por um período de grande desenvolvimento com a construção da Estrada de Ferro São Luís-Teresina, cujo trecho Rosário-São Luís foi inaugurado em 1921, permitindo o escoamento da produção local para a capital. Vale ressaltar neste episódio a importância de Benedito Leite, um dos ilustres filhos da terra, notável magistrado, político e jornalista que governou o Maranhão. Localizada num ponto estratégico para a economia do estado, Rosário destaca-se como portal de entrada para os lençóis maranhenses, pois, após a construção da rodovia translitorânea, ampliou a possibilidade de integração com outros municípios detentores de alto potencial turístico aos que vivenciam perspectiva de desenvolvimento. Também está próximo de Bacabeira, onde está sendo instalado a siderúrgica e com ela inúmeros investimentos que certamente irão desenvolver a região. Ao visitar a cidade, vale a pena conhecer onde funcionava a antiga estação ferroviária, que hoje, apesar de estar abandonada, nos remete aos tempos áureos em que as ferrovias eram o principal meio de transporte de um Brasil que dava seus primeiros passos em direção ao desenvolvimento do interior. Na cidade, também podemos destacar a Praça Governador Ivá Saldanha, o Estádio do Cerejão, a Igreja Nossa Senhora do Rosário e toda a grandiosidade do rio Itapecuru. Vale lembrar que cerca de 8 quilômetros abaixo da cidade, na foz do rio Itapecuru, encontra-se as ruínas do antigo Forte de Veracruz ou do Calvário, onde foram travados combates entre portugueses e franceses em 1613. Eu já conhecia o forte, já nos anos 45, ainda tinha um resto de telha por lá, tinha os canhão. O forte foi equipado pelos portugueses, tendo sido tomado pelos holandeses em 1641. No ano seguinte, os portugueses, emboscados na Pedra da Paciência, conseguiram retomá-lo. Em 1682, o forte foi reedificado no governo de Francisco Sá de Menezes. Em 1840, ao tempo da Revolução da Balaiada, foi reconstruído sob as ordens do então Marques de Caxias, pelo primeiro-tenente, engenheiro João Vitor Vieira da Silva, sendo então retiradas diversas pedras do leito do rio e aberto um canal para facilitar a navegação. Sem dúvida, um lugar onde a história do Maranhão está mais presente do que nunca. Na cultura popular, destaque para o Bumba Meu Boi, onde brilha o Boi de Rosário com a melodia de sua orquestra.
O nome do boi era Letra Dourada. E eu ajudei a bordar as primeiras roupas do Bumbabu, que para nós é grande orgulho. Mas ele é inédito, ele é nosso. Ele é de Rosário. Tambor de crioula e dança do lelê também são manifestações culturais que se destacam na cidade. E no carnaval, o Bloco das Carroças arrasta milhares de pessoas na quarta-feira de cinzas. Outro destaque de Rosário é o seu artesanato, onde o barro toma as mais diversas formas, como jarros, vasos e filtros. Assim é Rosário, uma cidade estratégica, cuja importância está diretamente ligada com a história do desenvolvimento do nosso estado.